libertados e ainda servos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 17, é onde se encontra o nosso texto, que eu quero ler com vocês. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 17, diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de poder pregar a Tua Palavra, e te agradeço junto com os outros pelo privilégio de poder ouvir a Tua Palavra, que ela penetre os corações profundamente necessitados do Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos essa necessidade, esta carência, que Teu Espírito então preencha um pouquinho dessa carência hoje com o resultado desta pregação. E aqueles que ainda não têm Cristo de jeito nenhum em seus corações, que o Espírito Santo o apresente e fale com essas pessoas e leve-as a Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nos versículos 11 e 12 deste capítulo 2, nós estamos pregando toda a epístola de 1 Pedro, o apóstolo falava para crentes, falando de comportamento de maneira geral como crentes. Dos versículos 13 a 17, ele ainda se dirige a pessoas salvas em Cristo, mas agora sobre uma maneira muito prática, abordando o comportamento como cidadãos. Então, eis aqui uma parte da Bíblia extremamente prática para aplicarmos na nossa vida, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer governo. O princípio que aqui está colocado, os princípios são muito práticos. Depois ele vai se dirigir a 3 grupos: aos servos, os que trabalhavam para outros, às mulheres, esposas, e aos maridos. E lá na frente, ainda mais 2 grupos, os presbíteros ou pastores e a jovens. Vamos ver isso quando chegarmos nos devidos momentos. Então a ordem aqui dos versículos 13 e 14 é clara e direta: o crente deve ser submisso às autoridades constituídas. É interessante que Pedro logo se apressa a dizer, por causa do Senhor, como se ele quisesse logo deixar claro que essa submissão não era pelas autoridades em si, não era por algo intrínseco a elas que nós deveríamos nos submeter, como se elas por si próprias fossem dignas de serem obedecidas. Aliás, seria estranho se fosse assim, porque a maioria das autoridades daquela época era corrupta, imoral, pagã, idólatra, cruel e muitos outros defeitos. Quase tudo o que o cristianismo abomina, as autoridades da época praticavam abundantemente. Então seria estranho Pedro dizer, as pessoas que estão debaixo de autoridade, elas estão lá porque elas têm qualidades que a maioria das pessoas não tem, elas têm habilidades
condições morais de dirigir vocês. Não, nada disto. Vocês vão obedecê-las por causa do Senhor, só por isso. Esse é o motivo. Parece um detalhe, não é? Por causa do Senhor, mas aqui é a chave, para nós entendermos isto. Deus quer que o crente seja obediente às autoridades humanas. Por quê? Porque elas são enviadas por Ele, por Deus, constituídas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, o ensino é um ensino muito importante da Bíblia para o cidadão. As autoridades são enviadas por Deus. O apóstolo Paulo vai mais fundo do que Pedro neste assunto aqui. Eu quero ir com vocês a Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Vocês vão ver como é bem mais explicado, pormenorizado. Então, Romanos 13, de 1 a 7 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Olha aí a afirmação absoluta, quer dizer, clara, um princípio. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, quase repetição, agora por questão de ênfase, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, de novo, essa expressão, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, nada menos do que 3 vezes nós lemos que a autoridade é ministro de Deus. Eu não vou desenvolver em detalhes esse texto aqui de Romanos, porque eu quero voltar a 1 Pedro. Agora, pastor, é claro que fica subentendido que quando diz que a autoridade é ministro de Deus, e que ela atende constantemente a esse serviço, e que ela está aqui para punir o que faz o mal e para aprovar o bem, então é claro que está falando aqui de uma autoridade crente, fiel aos princípios de Deus. É essa a autoridade que nós devemos obedecer, certo? Errado. Não. Ele não está falando só de autoridades tementes a Deus. Qualquer autoridade está incluída aqui. Todos os investidos de poder terreno estão nessa posição e estiveram e estarão enquanto Cristo não voltar, porque Deus as colocou lá. Então, isso que nós lemos se aplica a Adolf Hitler? Aplica. Se aplica a Stalin, que matou mais gente do que Hitler, em termos dos próprios compatriotas? Aplica. Saddam Hussein, mais recentemente? Aplica. Claro que aplica. Qualquer autoridade terrena está naquela função, porque Deus a colocou lá. Não esqueça isto. 4 observações sobre essa questão muito importante da obediência do crente à autoridade. Primeira, as autoridades têm uma missão para cumprir, dada por Deus. Que missão?
basicamente, castigar os malfeitores e exaltar ou aprovar os benfeitores. O plano de Deus é excelente, como não poderia deixar de ser. Nomear pessoas para servirem de intermediárias entre Ele, Deus, e os seres humanos, reunidos aqui em países, nações, tribos, grupos, países, nações, estados, para que essas pessoas, autoridades, sirvam como intermediárias entre o Deus Supremo, o Deus Criador, e os cidadãos dessas nações, desses países. E esses intermediários têm a autoridade que Deus dá para castigar os que desobedecem às leis. Inclusive Romanos 13, quando fala de espada, vingador do mal, eu acho que ali é uma aprovação à pena de morte, embora seja um assunto muito polêmico, mas eu creio firmemente que a Bíblia apoia pena de morte, não obriga, mas apoia pena de morte. Aliás, recomenda, eu acho, aquela parte do princípio que é assim. Então chega, porque a espada é um instrumento de ataque, muito mais do que de defesa. Então é um instrumento de ataque. A espada, a autoridade traz a espada como vingador ou vingadora de Deus para castigar o mal. E espada mata. Então creio eu que a autoridade tem da parte de Deus a autoridade suprema dentro, obviamente, da constituição do seu país, da sua nação, da sua cultura. Vou tocar um pouquinho neste ponto, mas de uma maneira bem em termos de princípio, é assim: a autoridade tem grande poder da parte de Deus para castigar os que desobedecem às leis e aprovar os que obedecem. É implícito, aí sim, é implícito que as leis em questão devem ser afinadas no mínimo com os princípios morais de Deus, que são gravadas na consciência humana, de acordo com Romanos 2, 14 e 16, que fala de uma lei gravada dentro da mente, do coração. Eu quero ir lá e também não vou explicar detalhadamente, mas quero dar base ao que eu estou dizendo. Deus colocou no coração humano certos princípios gerais de bem e de mal. Por isso que qualquer sociedade de qualquer época havia princípios morais. Da onde vinham esses princípios morais? A pessoa nascia com ele. Então, obviamente, vem do Criador, que inseriu dentro do ser humano este princípio moral. Romanos 2, 14 a 16, nós vemos isto. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, sem a lei de Deus. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei, estava falando da lei de Deus e falando para judeus, agora ele passa a falar para os gentios, os não judeus. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, não por aprendizado. O índio está incluído aqui, alguém que nasceu no Polo Norte está incluído aqui, lá na Antártica está incluído aqui, o esquimó nasceu com algo dentro de si, por natureza. Quanto aos gentios que não têm lei, procedem por natureza e de conformidade com a lei, não tendo lei, ele repete, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Deus gravou algo dentro do coração do gentio, daquele que não conhecia a lei dele dada através de Moisés, não conhecia coisa nenhuma de Deus, não tinha revelação nenhuma do alto, nasceu no meio de uma selva, mas ele por natureza traz dentro de si uma lei